Esporte Clube chegou a vez. Alô, amigos, aquele abraço. Mais uma vez reunidos para conversarmos sobre futebol. Futebol que, lamentavelmente, virou modismo de jogadores reclamarem muito, jogarem pouco, de ensinarem muito, jogarem pouco. E agora, o que parece, esta situação doentia de reclamação dos jogadores chegou também aos dirigentes. Observem que o presidente do Vitória, que perdeu de 3-1 para o Atlético Paranaense, ele encontrou erros de arbitragem. Disse textualmente que foi roubado, que está cansado de ser roubado, que foi roubado contra o Flamengo, que foi roubado contra o Atlético, roubado. Agora, ele não observa que o seu time tem limitações, que precisa de melhores jogadores, e como ele, tantos outros dirigentes também seguindo a doutrina de reclamação e de ensinação de jogadores. Jogadores que não chamam a eles a responsabilidade que deveriam chamar. Exemplo, o lateral esquerdo do Coritiba, que foi expulso de campo. Que coisa inaceitável o que fez este jogador profissional de futebol, remunerado para fazer aquilo. Ele tem que ter uma mexida forte no seu bolso. O Coritiba tem que puni-lo, tem que multá-lo, porque não é aceitável o que fez. Pisou no tornozelo, na panturrilha do jogador adversário. Não poderia ter outro caminho. Expulsão. E o grande jogador do Coritiba neste campeonato também deu, no final do jogo, uma entrada criminosa e recebeu o cartão vermelho. 2 jogadores titulares do Coritiba, mais um Maicon contundido, vão desfalcar o Coritiba para a sequência do campeonato. Não vão jogar na próxima rodada, com certeza. E para o Coritiba, que tem um elenco limitado, isto vai pesar muito. Coritiba perdeu. Londrina perdeu, está na zona do rebaixamento. O Operário só empatou em casa. O Operário empatou com o Fortaleza. E o time do Norte perdeu para o Juventude em Caxias do Sul. 1-0. Então, os resultados das equipes paranaenses não foram bons. Os resultados, à exceção do Atlético Paranaense, que venceu por 3-1. E o Atlético sobe na tábua de classificação, fica entre os primeiros colocados, e o Palmeiras ganhou mais uma e dispara na liderança. O panorama da rodada com Eduardo Vieira. Alô Zé, alô Valmir, Edemar, um grande abraço aos amigos que estão conosco. Olha, esta 13ª rodada do Campeonato Brasileiro apresentou os seguintes resultados. O Botafogo empatou com o Inter 2-2, Bahia e Santos também 2-2, o Remo perdeu em casa para o Cruzeiro 1-0, o São Paulo venceu o Mirassol 1-0, o Corinthians desencantou depois de longo e tenebroso inverno, venceu o Vasco por 1-0. O Grêmio, o Zé falou, venceu o Curitiba 1-0, o Bragantino, ou RB Bragantino, perdeu para o Palmeiras 1-0, o Atlético Paranaense venceu o Vitória 3-1, vitória construída depois do tempo regulamentar. Fluminense venceu 2-1 a Chapecoense e o Atlético Mineiro levou uma goleada do Flamengo de 4-0. Edmar Anuzek, destes resultados anunciados agora pelo Eduardo Vieira, algum resultado lhe pareceu estranho ou a rodada foi normal? Um abraço a todos. Na verdade, eu já esperava que o Atlético Mineiro viesse numa decadência maior do que já vinha. O Atlético Mineiro, para tomar de 4-0 do Flamengo em casa, é para realmente ficar com as barbas de molho em relação à sua presença no Campeonato Brasileiro de Futebol.
Eu diria que dos outros jogos não houve assim nada de muito extraordinário. Apenas que no jogo do Coritiba, o Coritiba começou com tudo. Estava fazendo uma bela partida, começou bem, avançando contra o adversário, criando oportunidades. Eu acho que o Coritiba foi melhor que o Grêmio o tempo todo. Eu não diria bem isso, Zé, mas realmente jogou um primeiro tempo, um começo de jogo até uns 20 minutos, 20 e poucos minutos, dominou a partida, criou, antecipou-se nas jogadas, criou chances, teve oportunidade de fazer gol até tomar aquele primeiro gol que foi anulado. Depois um segundo gol por um descuido da defesa. E no segundo tempo também teve um gol anulado que foi marcado pelo time do Grêmio. Quanto ao Atlético, aquela preocupação, né? Pô, empatando em casa, mais um empate em casa. Não, o Atlético conseguiu já nos acréscimos Tava dois perdendo gols. o Atlético, né? Exatamente, esse detalhe. Como, por exemplo, o Fluminense estava perdendo para a Chapecoense, virou para 2-1 e outros resultados que nós tivemos aí. Mas novamente aparece aquela chamada possibilidade de dança de técnicos. Já se fala em novas alterações em algumas equipes, como, por exemplo, fala-se no São Paulo, apesar da vitória. O pessoal acha que é uma vitória muito magra, mas ganhou. Está aí numa situação boa no campeonato, até pelo elenco que o time do São Paulo tem. Mas não vejo assim, exceto essa goleada que o Flamengo impôs, não vejo assim nada de tão extraordinário. Só um detalhe que você falou das equipes paranaenses que foram bem. Maringá foi goleado pelo Ituano por 4-1. Mais esse detalhe. Então são detalhes que a gente tem que levar em conta das coisas do futebol. Futebol que continua dentro daquela nossa análise, né? Nivelado por baixo. Por baixo, muito por baixo. Valmir Gomes. O Atlético Mineiro perdeu por 4-0, mas já se espelhava uma crise no Atlético Mineiro não de agora. Desde o começo do campeonato, aspectos financeiros, o Hulk sempre fazendo declarações fortes, outros jogadores também, e esta semana foi tumultuada. Até que chegou na hora, momentos antes da partida, no vestiário, o Hulk pediu o boné. Não, é melhor eu não jogar, eu tenho proposta, eu não quero ficar. Isto cria um clima, Valmir, você que foi jogador de futebol, que conviveu com vestiário, com treinadores, cria um clima antes da partida que é para derrotar mesmo, né? Olha, Zé, você está coberto de razão, porque muito do que a gente mostra no campo vem fora do campo. Um bom ambiente, né? Um treinador que comanda bem o vestiário, os jogadores unidos em torno do clube, né? E pelo que você está explicando para os nossos telespectadores, nada disso aconteceu com o Atlético Mineiro. Aí desemboca numa derrota de 4-0, ao natural. Ao natural, exatamente isso, ao natural. Obrigado ao Valmir Gomes, nosso convidado, por intermédio do Eduardo Vieira. Aliás, meu agradecimento para o Valmir pelo pronto atendimento, né? Não é... Pronto atendimento. Mas é que só tem amigo. Mas foi quase um pronto-socorro, exatamente. Né? Em função, o Mion hoje não poder ter participado. Mion fora, o Hidalgo fora, Hidalgo né? fora. Aliás, capitão Hidalgo está chegando em Gênova. Chegando em Gênova, exatamente. Chegando em Gênova. Acho que amanhã, meu hoje filho ou amanhã, ontem, estão chegando em Gênova. Chegando em Gênova, na grande Itália. E em relação à questão do Atlético Mineiro, né? Você vê, o Hulk não quis jogar porque ele faria a 13ª partida, exato, que hoje seria o número limite, né? Impossibilitaria ele de jogar em outra equipe. Para transferir ainda esse ano. E parece-me que o Fluminense é o interessado no concurso do Hulk. Parece que já existe. É o anunciado, né? As partes já estão se... Agora, o Atlético Mineiro não vai querer liberar assim de graça também, né? Não. Esse tem um detalhe. Quer dizer, o Fluminense fez o convite, acertou as bases, o Hulk aceitou e o Atlético Mineiro vai liberar? Como é que fica? Tchau, tchau, bye, bye. Não é assim, não. É complicado. E tem o detalhe do Santos, que estava ganhando a partida por 2-0, acabou cedendo o empate. Será que o Cuca está mais preocupado com o restaurante Santa Felicidade? Não, mas a culpa não foi do Cuca, o goleiro que deu uma entregada. Eu só acho que ele errou. Agora, além do goleiro entregar, vamos ser claros, Valmir, Edmar, Eduardo.
O time do Santos é uma É baba, fraco. como se diz na gíria. É muito fraco o time do Santos. muito. O Cuca deve estar pensando lá com seus botões. O que eu vim O que fazer eu aqui? vim fazer aqui? Porque é muito fraco o time do Santos. Eu tenho a impressão, o Santos joga agora na Sul-Americana, não é? Isso. E se o Santos não ganhar este próximo jogo, eu tenho a impressão que o Cuca daqui a pouco está jogando no Flamenguinho lá de Santa Felicidade de novo, fazendo as suas peladas. O Porque Santos- eu conheço bem o Cuca. O Cuca O Santos vai é de à pavio, Argentina. é explosivo, pavio curto. O Santos vai até a Argentina jogar com o San Lorenzo. São Lourenço. Parada dificílima. Não é fácil. Não é fácil. Você veja aqui no Campeonato Brasileiro, o Santos está em 17º lugar, zona de rebaixamento, Exatamente. com 14 pontos em 39 disputados. 39 E pontos, só 13 3 partidas. vitórias, né? Com 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já E tem mais aqui, ó. O Santos marcou 18, sofreu 21 gols. É uma campanha fraquíssima. Saldo negativo de Mas 3. já que o Edemar citou, Eduardo, a classificação do Santos, tem 3 aí também que me parece eminentemente rebaixados, né? O Chapecoense com 8 pontos apenas, tem mais um outro também com 8 pontos. Remo e Mirassol, né? Remos e Mirassol estão abraçados aí na zona de rebaixamento. O Remo com o tem Santos 8, agora. o Mirassol tem 9, né? É. E o Santos 14. Só que o Santos não está sozinho nesse 14, né? Não. O Santos é o 17º. Como é a classificação, Eduardo? Então vamos lá, vamos começar pelos que estão vencendo. Palmeiras 32, segundo Flamengo 26, terceiro Fluminense 26. Aí tem a questão de saldo de gols, né? Que o Flamengo tem mais saldo que o Fluminense. O São Paulo é o quarto com 23, em quinto o Atlético. O Atlético agora entra na zona de classificação da Libertadores, na pré-Libertadores, porque mudou, né, aquela forma de disputa da Libertadores. Então, o Atlético é o quinto, então está com 22 pontos. O Bahia é o sexto, com 21. Curitiba permanece na sétima posição com 19. O oitavo é o Botafogo com 17. Mesmo número de pontos do Red Bull Bragantino, 17. O 10º é o Vasco, 16. O Grêmio tem 16, é o 11º. 12º, Cruzeiro, 16. 13º, Vitória, 15. Aqui a coisa começa a apertar. 15º, Atlético Mineiro, 14. 16º, Internacional, 14. 17º, o Santos, 14. 18º, Mirassol, 9. 19º, o Remo, 8. E o 20º, segurando a famosa lanterninha, a Chapecoense também com 8 pontos. Chapecoense, Valmir, que ontem fez um bom jogo contra o Fluminense. Assisti partes do jogo, a Chapecoense saiu na frente. A Chapecoense incomodou o Fluminense foi fazer o gol da vitória no minuto final, né? Estava terminando o jogo quando o Fluminense chegou à rede e decretou a vitória por 2-1. A Chapecoense tem alguma chance de recuperação e o Fluminense é candidato ao título? Como é que entende o Valmir Gomes? Bom, eu acho que esses times que estão na ZR4, ele vai ser difícil eles saírem de lá. E um deles é a Chapecoense, né? Porque, lamentavelmente, ela começou, o campeonato está começando, não está nem no meio ainda, e ela já está nessa situação que está. Aí a dificuldade aumenta na medida em que ela também não tem ganho jogos em casa, sabe? E isso cria dificuldade para esses times lá de baixo, porque se eles não ganhar jogos em casa, fora de casa vai ser pior ainda, né? E a Chapecoense é aqui do lado sul do país, né, que está nessa situação. Eu acho que ela vai ter, ou ela tem uma mudança radical, ou ela não vai sair lá dessa Valmir, região. Teria que ser o seguinte: quando você está numa posição dessa, como está a Chapecoense, Remo, Mirassol e o próprio Santos, e aí vem os demais, né, que também estão pertinho ali, que estão querendo entrar na briga, se você não tiver uma sequência de vitórias, 3, 4 vitórias seguidas, exato. você não sai da... Eu vejo o caso do Cruzeiro. E olha, eu não... O Cruzeiro, a recuperação do Cruzeiro foi essa.
Eu não me lembro dos jogos da Chapecoense, mas me lembro de ver, de assistir assim um ou outro comentário, que ela não tem ganho jogos em casa. Não, em casa tem perdido. Sabe? Tem perdido. Aí Chegou a ser cria goleado pelo Botafogo outro dia por 4-1. Pois é, aí fica difícil de sair da situação A que situação está. da Chapecoense é muito complicada. Como é, Eduardo? Como é do Remo, como é do próprio Mirassol. Exatamente. O Mirassol que ficou quantas partidas invicta em casa. Eu acho que não esse perdia daí, para ninguém. E esses agora Curitiba foi lá, abriu a porta do... Esses inevitavelmente estão rebaixados, me parece. Como me preocupa muito, Eduardo, passando para a série B, o Londrina também está na zona de rebaixamento, não é? Londrina tem 5 pontos apenas. O Londrina não dá para entender, né? O Londrina fez um investimento no VGD para ficar o torcedor mais próximo, né? Porque ele entendia que no Estádio do Café o torcedor ficava muito ausente, muita gente não ia ao Estádio do Café, porque teoricamente é longe, deve dar 1,5 km, 2 km do centro, né? E é longe. Da onde é o VGD, não dá mais, e é longe para eles, né? E não conseguiu no VGD fazer as boas atuações que tinha feito o ano passado na Série C, né? Quando ia para o próprio Estádio do Café, quando ele conseguiu bons resultados. Então o Londrina abre hoje a zona do rebaixamento, quem abre é o Náutico com 6, Náutico que também subiu da Série C, o Londrina com 5, o CRB com 2 e o América Mineiro, que tem uma tendência muito grande de ser um sério candidato a voltar ou ser rebaixado para a Série C com 2 pontos apenas. E o nosso Operário, que vinha invicto a 19 jogos, de 3 jogos para cá não ganhou mais de ninguém. Exatamente. Pois e o Operário perdeu a grande chance ao não vencer o Fortaleza de assumir a liderança da competição. Eu iria entrar exatamente nesse detalhe. Essa situação de empate do Operário foi desastrosa para o Operário, e somando o que o Edemar diz, há 3 jogos, ficou rodadas invicto. E começa a perder pontos na competição brasileira, em outras competições, e agora há 3 jogos que não consegue vencer. O que o Valmir falou, perdendo pontos em casa. Perdendo pontos em casa. Isso exatamente. Não é nada interessante. Aí cria dificuldades. Quem quer chegar numa posição de destaque. E é o caso do Operário. Fortaleza, que o Vila Nova é o líder da competição. Isso. O Vila Nova que venceu o Operário no jogo, na rodada anterior. Na rodada passada, exatamente. Fortaleza é o segundo com 11, terceiro São Bernardo com 10, quarto Criciúma fazendo uma boa campanha também com 10, em quinto Juventude 10, em sexto Ceará 10, tá um grupo de Juventude 10, que ganhou do Londrina, né? 1-0 lá. O Sport é o sétimo com 10 e o oitavo é o Operário com 9. Não está longe. Não, tá. Né? A boa 3 posição. pontos de diferença para o líder. Esses dias, Eduardo, com relação à Série B, quando o Atlético Goianiense veio jogar aqui contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, houve quem fizesse colocação de que o Atlético iria jogar com um dos últimos colocados da Série B. Realmente estava nas últimas posições do Atlético Goianiense. Daí houve um dirigente do Atlético Goianiense que eu ouvi, ele disse, não, eu não tenho muita preocupação com o momento da nossa posição na tábua de classificação da Série B, porque eu sei que o nosso elenco é bom e vai se recuperar da competição. Afinal de contas, o campeonato está apenas começando. A Série B realmente está nas primeiras rodadas ainda, né? Essa é a 6ª rodada que foi disputada, né? Vamos para a 7ª. Tem muita coisa... Tem muito chão. Tem muito chão ainda. E tem muita análise sendo feita, Valmir, Eduardo e Zé Domingos, em cima da paralisação, por exemplo, da Série A. Muita gente diz, não, fiquem tranquilos, esses times que estão lá embaixo vão ter aí 30 e poucos dias para se reforçar, data de possibilidade de abertura da janela para reforços, haverá possibilidade, o campeonato vai parar só na 17ª rodada da Série A. Mas não é a questão de parar na 17ª rodada, a questão é onde buscar jogadores de qualidade para suprir as lacunas que existem, aonde? Não, foi o que o Zé Domingos falou na abertura do programa, no editorial do Zé, ele falou desse detalhe que eu acho que é importante.
o momento do futebol brasileiro, né? Exatamente. É muito abaixo do que nós todos aqui vimos grandes times do futebol brasileiro e hoje é raro, né? A gente vê uma sequência, por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo faz 4, 5 anos que estão lá em cima, né? Ninguém Estão nadando encosta. de braçada, como diz o povo. é verdade. É aquilo, Valmir, que eu estou falando, não é de hoje, já há 2, 3 anos, que o futebol do Brasil deixou de ser protagonista para virar coadjuvante. Nós somos coadjuvantes. E o nosso futebol, o nosso campeonato, as nossas competições são niveladas por baixo. Como se diria antigamente, é tudo japonês. Desculpa, Demar, japonês, será né? que nós podemos falar, Eduardo, Valmir, futebol brasileiro mesmo? Será que é futebol brasileiro? Futebol internacional. Sul-americano. Brasiliano. Você falou do Palmeiras, do Flamengo, que estão há anos aí comandando o nosso futebol. Qual a Futebol formação do brasiliano, Flamengo? José. Quantos jogadores brasileiros atuam como titulares no Flamengo? Quantos jogadores brasileiros atuam como titulares na Sociedade Esportiva Palmeiras? A maioria de jogadores equatorianos, peruanos, bolivianos, paraguaios, uruguaios, argentinos. Nós não temos mais jogadores brasileiros, minha gente. Quando surge um bom caso do nosso Bruninho aqui, já está vendido. Nem aparece o menino, já é vendido. Então está difícil realmente nós falarmos em futebol brasileiro. O futebol brasileiro virou futebol brasiliano. Essa que é a grande realidade. E é assim, jogadores de todos os cantos, né, Edu? Tem várias hipóteses aí, tem várias situações, né? Os clubes entendem que às vezes é muito mais fácil você buscar um jogador sul-americano que tem um custo relativamente baixo do que você fazer uma formação de jogadores, em que você precisa trazer o garoto desde 15 anos, fazer um contrato, né, por 5, 6 anos, sei lá qual é o limite que pode, e mesmo assim você não tem a certeza que esse garoto vai chegar na idade dos 18, 19, ele vai ser efetivamente um jogador útil para aquela equipe, né, e tem muitos que não vingam, chega nessa idade, quando vai para o profissional, eles não acertam, né? Não sei se isso é um problema da base, porque hoje a base também, o Valmir sabe muito bem, acompanha como todos nós acompanhamos, e eu até quando comecei a carreira de árbitro, os jogos das categorias juvenil, infanto juvenil, eram tudo nos estádios. Exatamente. Hoje eles são preliminares, né? Apareciam para o público, já eram preparados para o público. Então você pegava não precisava nem ser um clássico, né? Verdade. Você tinha o torcedor ali jogando junto, assistindo. Exato. E ele já se adaptava. Ele vai se adaptando, né? Exatamente. Hoje o garoto não, ele entra, para ele é novidade. Eu já estou acostumado a jogar na Arena, no Couto Pereira ou no Durival, mas não é esse o problema. Ele o problema joga é que hoje ele jogava com o estádio vazio. 10 vazio. horas da manhã, lá não sei aonde, é um absurdo isso. E aí escondem os meninos. Essa adaptação é complicada. Exatamente. Todos nós sentimos Agora tem emocional. duas coisas que eu acho que tem que ser levado em consideração pelo decréscimo técnico do futebol. Primeiro, que no passado o guri começava de pé descalço no bairro. Exatamente. Né? Peladinha no campinho da esquina. Jogando de manhã, de tarde e de noite. Né? Com a luzinha da rua. Hoje o guri tá aqui, ó. No celular o tempo todo. Sabe? E aí, quando eles vêm para começar a entrar no futebol, eles começam pelo futebol de salão. Tênis da Nike, piso que não é o piso que eles vão encontrar no futebol, taco, né? Aí entra o empresário, que eu vou dizer para vocês, é o que manda no futebol. Ele é que faz essas jogadas todas, de tira o fulano daqui, bota o Beltrano lá e não sei o quê. Que também tem o interesse dele, né? Não, é o negócio dele. Só que é o negócio dele que atrapalha o futebol. Verdade. Sabe? E como hoje não tem mais... Olha, no nosso tempo aqui, não tinha um time que tivesse
que tivesse diretor profissional. Não. Era tudo gente que idealista. gostava do clube. Idealista. Pondo dinheiro pela frente muitas vezes. Exatamente. Gente Serviam que chegou aos clubes, rico. hoje se servem dos clubes. Gente que chegava rico no time, no clube, e às vezes saía pobre. Muito, né? muito. Conheci vários. Não, Pois e tem um detalhe. viu, Hoje, Alvin? esse pessoal está longe. Dou o exemplo do Curitiba. É verdade. Me diga um curitibano coxa branca de 4 costados que esteja na direção do Curitiba. Não tem. Nenhum. Não tem mais. Nenhum. Não E tem mais. trazem o CEO. todos de fora. É. Aqui ninguém entende. Ninguém A serve. primeira escola de educação física do Brasil é de Foi aqui. Curitiba. É a melhor escola de educação física do Brasil. Os nossos professores são respeitados, mas nos nossos clubes eles não têm oportunidade. Um ou outro aí é que está ainda tendo oportunidade. Todo mundo de fora, preparador físico de fora, técnico de fora, Diretor de CEO de fora, tudo de fora. E as SAFs também, gente de fora. Então, não Tomaram existe conta. mais a identificação Não com o existe. Estado, com Não a existe. cidade, Edmar. Na verdade, nos anos de ouro do futebol do Brasil, nós tínhamos campeonatos de juvenis, aspirantes e titulares. E houve uma O época que juvenil os não jogava amadores, aos- lembra dos não amadores? O juvenil jogava aos sábados, os aspirantes na preliminar dos jogos de domingo. Eu lembro da época, eu ainda não estava no rádio de São Paulo, mas quando eu cheguei em São Paulo, os caras falavam assim, olha, a gente ia pro Morumbi, pro Pacaembu para assistir a partida preliminar para ver o Rivelino jogar no aspirante do Corinthians. Já lotava o estádio do Pacaembu só para ver o Rivelino jogar e outros que apareceram na época. Assim como acontecia na minha cidade, na minha região, Blumenau, o pessoal já ia para ver os aspirantes. E aqui em Curitiba Esses era dias, assim também. Nós também. íamos cedo para o Esse- estádio para ver os aspirantes e os preliminares. jogadores que estavam se projetando que seriam Exatamente. os titulares daqui a pouco. O cara chegava e falava Acabaram assim, com vendo? Acabaram com isso. O torcedor- E acabaram com o futebol. E o torcedor chegava e falava assim, tá vendo aquele lá? Olha, esse cara tá em qualidade aí, esse cara pode ser titular logo do time aí. E Não quantos, tem mais e isso. quantos subiram, né? Você Eu vou tinha dizer, essa- eu vou contar uma coisa que vocês sabem porque acontece com vocês. De vez em quando alguém liga, Valmir, eu tenho uma joia extraordinária no bairro do Boqueirão e não sei o que e tal. Eu Pra faço botar, todo dia isso. pra botar esse guri a treinar num time aqui da capital é um parto. É uma dificuldade tremenda. verdade. Dificuldade tremenda. Eles têm empresário desde o infantil. Verdade. Aliás, eu vou dar um E exemplo. essa é a grande dificuldade do futebol. né? O Oliveira Andrade, meu amigo Oliveira Andrade da TV Bandeirantes, foi meu companheiro da Jovem Pan, um dia me ligou, uma questão de meio ano mais ou menos, me ligou e falou, Edmar, você não podia dar uma... Você tem alguém conhecido aí na divisão de base de preparação do Coritiba? Eu falei, tem o Cláudio Marques, tem não sei quem, tá, pá. Qual é o problema, Oliveira? Olha, tem um rapaz, tem uma boa estatura, a tia dele mora aí em Curitiba, ou a mãe, sei lá ele está treinando no Paraná, mas ele não está satisfeito lá porque a coisa está meio ainda desorganizada, ele queria ter uma possibilidade de treinar no Curitiba. Não sei se conseguiu. Eu fiz um encaminhamento com o Cláudio Marques, mas como você falou, foi um parto para poder chegar à pessoa responsável E às para vezes poder a culpa encaminhar. não são nem Agora, das pessoas. Não. É o Eduardo. sistema. É o sistema. O Edmar falou agora do Paraná Clube Base, e não estava organizado e tal. Agora Agora chegou sim. lá o Marlos. O Marlos, né? O Marlos ele é um novo responsável, vai investir, inclusive, nas categorias de base do Paraná Clube. Espero Isso é que, bom. Isso é bom porque espero que realmente dê ele resultado. é fruto né? das categorias de base. Ele e deixou sabe o São como Joséense. Aliás, São Joséense que no Na Série campeonato D, né? aí está fazendo. Tá indo bem, tá indo bem. Ganhou o jogo ontem, não é? Ganhou o jogo, o São Joséense ganhou o seu Ganhou. jogo. Time do Ageu, não é? Exatamente. Mas eu gostaria até, você citou no início a questão da palavra do presidente da equipe do Vitória. Vitória, exatamente. Que ele foi Eu ia preju- inquiri-lo sobre isso, que eu ouvi o seu comentário lá que na ele rádio. foi, Você que foi ele muito foi positivo. prejudicado no jogo contra o Flamengo, isso é indiscutível. né? Certo. Comentamos aqui, inclusive. Vários lances
sabe, lances de expulsões, lances graves que não foram marcados a favor do Vitória. Agora, ele dizer que foi roubado em Curitiba, para mim o pênalti foi pênalti. Eu também. Porque quando você vai numa disputa de bola e a bola pinga na sua frente, você sobe no adversário. Que está sem bola. Que está na disputa da bola, mas a bola está à sua frente. E você não alcança a bola e você derruba o zagueiro, o atacante, e é dentro da área, é falta. Dentro da área é pênalti. Eu também entendo dessa forma. Então, para mim o pênalti existiu. O lance está aí para quem quiser ver. Eu até agora não entendi. Eu na hora, do presidente. na hora eu percebi. Agora ele não percebe que o time dele poderia ter sido punido pela cera, pelo antijogo, que eu acho isso que está acabando com o futebol. O goleiro muito bom, excelente defesa. Muito bom, fez grande defesa. O tempo inteiro ele embromando o jogo, né? Cada falta que um atacante do... E não levou nem cartão amarelo. Nem amarelo, goleiro, né? Nem amarelo. Nós até fizemos uma brincadeira, disse, ele vai levar um cartão amarelo aos 47 do segundo tempo. Porque aí, para justificar. Legal. Mas nem isso aconteceu. Né? Porque aos 46 saiu o gol. Então, aí não tinha mais interesse em retardar. Mas, sabe, o que a gente... E não é só o Vitória, estou falando Vitória por esse caso específico. Mas nós estamos vendo todos os times. Tá aí o Curitiba também não foi diferente, ganhando tempo. Eu acho que isso atrapalha o futebol. Mas, voltando ao caso do Atlético, eu entendo de que o pênalti existiu, não houve, a não ser pela forma que o árbitro tratou a parte disciplinar, tecnicamente não houve nada. Nenhum lance que pudesse impedir a vitória do Atlético. E aconteceu, quer dizer, aquela história, você paga o preço de você querer retardar o jogo. Teve uma falta aos 46, ele tinha dado 8 de acréscimo, que achei pouco, pelo tempo que o jogo ficou parado. Pela amarração, Pela amarração do jogo. Só numa falta ficou quase 5 minutos parado. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. A vitória foi insofismável do Atlético. Eu vou contar uma coisa para vocês que é em cima disso que o Edmar está falando. Eu, de vez em quando, eu me vejo em casa vendo jogos do futebol argentino. Os clássicos deles, um determinado time, o River está ganhando o jogo de um adversário, seja o Independiente, o Boca, seja quem for, ele está jogando. O Independiente está ganhando do River, ele está jogando. Eles dão uma aula para o futebol brasileiro sobre disputa, o tempo de bola jogado. Eles não ficam nessa amarração, o goleiro não se lesiona toda hora, sabe? Não faz cera, nada disso. Esse é o grande problema do futebol brasileiro, né? E o pior é que um puxa o outro. Exatamente. É o que eu falei há pouco. Porque é aquela história de levar vantagem. Reclamando, agora os dirigentes também passaram a fazer a mesma cantilena. Porque passa a ser uma muleta, né? Em que pese as arbitragens estarem ruins também. Sim, concordo. Sabe? Infelizmente, os árbitros estão permitindo tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Muito condescendente dos árbitros. Mas eu vou te dizer uma coisa. Muito da arbitragem abaixo do normal é por causa dos atletas. Sim, concordo. Sim. Tá, mas sabe, se eles fossem punir, talvez nós íamos ter um jogo que ia acabar aos 15 do segundo tempo. Mas talvez fosse uma mudança radical que poderia acontecer. Só que alguém que vai fazer isso... o comportamento dos jogadores. Mas se pega um louco para fazer isso, né, que é um árbitro, ele nunca mais apita na vida. Porque me parece também que a CBF quer, sabe, o lado político, não quer discutir com o Valmir, não quer discutir com o Zé, não quer discutir com o Edmar. Então, sabe, hoje você é prejudicado, amanhã você é beneficiado. E assim vai indo, sabe? Não é que exista um sistema para prejudicar, como falou o presidente do Vitória, este ou aquele. É que, lamentavelmente, algumas equipes têm poderio maior de técnica, né? Em que pese nós estamos falando num baixo nível técnico. Imagine esses que não têm. Bom, tem um assunto que surgiu no último final de semana, na quinta para sexta-feira,
dizendo que os Estados Unidos teriam pedido a exclusão do Irã da Copa do Mundo, sugerido a entrada da Itália no lugar da Copa do Mundo. Eu, como tenho um parceiro nos Estados Unidos há 27 anos, jornalista, e é homem da Interpol, inclusive, ele, participando da minha live na sexta-feira, desmentiu completamente, dizendo que foi mais um fake news de um jornalista brasileiro, desmentido pelo assessor direto do presidente dos Estados Unidos, o Marco Rubio. Jamais os Estados Unidos sugeriram à FIFA a retirada do Irã para colocar a seleção da Itália. O campeonato, a Copa do Mundo continua... Nem a FIFA iria fazer isso, que seria um absurdo. A Itália foi desclassificada. Não, agora, surgiu isso daí, e surgiu em tudo quanto é site do Brasil, mas foi um jornalista brasileiro, ele não declinou o nome, não sei se não sabe ou foi proibido de dizer o nome. A verdade é que foi um jornalista brasileiro que plantou essa mentira na internet, que acabou levando, inclusive, o Caxias me dizia que ouviu a RAI, inclusive da Itália, falar disso aí, que lá na Itália também se fala que a possibilidade da Itália ter que ser preparada para a Copa do Mundo, mas não se acredita. Eu não acredito. Se eu fosse italiano, se eu fosse o presidente da Federação Italiana, eu não aceitava. Claro. Porque se eu não tive capacidade para entrar pelas vias normais, primeiro ele teve uma eliminatória que ele não se classificou. Exatamente. Ficou na repescagem. Aí foi para a repescagem e não conseguiu vencer. E não é de agora que a Itália está capengando, né? Sabe, é o caso que a gente estava preocupado aqui com o Brasil, no início das eliminatórias. Classificamos em quinto lugar. Acho que foi a primeira vez que nós nos classificamos na quinta posição. Quer dizer, vai saber daqui 4 anos, né, quando for a próxima Copa, se nós vamos não estar brigando por uma repescagem, do jeito que as coisas estão indo. Já que o Demar puxou o assunto Copa, Palmeiras, você acredita que a seleção brasileira possa fazer uma graça nessa Copa? Demorou. Todo mundo pensa. O Brasil, ele decaiu de tal maneira, né, futebolisticamente falando, que, primeiro, o encanto da seleção brasileira terminou quando os brasileiros que estão jogando fora, muitas vezes reserva nos seus times, são convocados em times que não são de ponta, né? Isso mesmo, são convocados e titulares na seleção brasileira. Sabe por quê? Deixaram de ser protagonistas. Mas por quê? Os empresários, né? De verdade. Os empresários, sabe? Então, para convocar. Exatamente. E olha, é uma coisa absurda. Eu me lembro, eu vou contar um fato que nunca mais eu esqueci. O Juninho estava na Itália, o ponta-direita, famoso. Júlio Botelho. E ele foi convocado para a seleção brasileira. E ele disse, não, eu gostaria de jogar na seleção, mas tem gente no Brasil mais qualificada que está jogando e que está jogando muito bem e por estar no Brasil merece a convocação. Exatamente. E foi o que aconteceu. Isso é questão de caráter. Exatamente. Este foi um dos grandes nomes do futebol, grande ponteiro direito, voltou ao Brasil, daí brilhou, né? Anos na Sociedade Tem uma história dele que é fantástica. Ele era da Portuguesa de Esportes. Eu vi o Julinho Botelho, menino ainda, jogar uma noite aqui na Vila Capanema pela Portuguesa de Desportos. Né? Então eu vou contar uma historinha dele. Uma convocação da seleção brasileira. Um jogo no Maracanã. Contra a Inglaterra. Aí o Garrincha, no auge, titular absoluto e tal. O Garrincha fugiu da concentração, as informações que eu tenho são essas. 1959. Com mais alguém lá, tá? E passaram a noite fora. E voltaram só outro dia. Tá? Aí o treinador... Garrincha fez isso? Aí o treinador colocou o Julinho. Quando eles anunciaram a escalação, uma vaia extraordinária no Maracanã. Todo mundo lembra. Brasil E aí 2-0. começa o jogo.
Em 10 minutos de jogo, o Juninho transformou as vaias em aplausos. É verdade. Olha que jogador. Ele foi o grande jogador. Que caráter, que personalidade. Jogador, grande jogador. Júlio Botelho, Julinho. Você vê, transportando aqui para o nosso quintal, ontem o jogador Viveiros, não sei se vocês sabem, mas o jogador Viveiros no domingo pela manhã teve um filho acamado que foi para o hospital. Eu ouvi durante a transmissão. E a preocupação era que era uma situação grave e que ele ia atender. E o Atlético, dado a sua capacidade de staff, deu toda a atenção ao Viveiros e atenderam, né, o menino e deixaram o Viveiros tranquilo e ele voltou para a concentração. E o técnico Odair, até foi ele que contou isso, ele dizendo que ele estava preocupado, porque se você não está em condições, não vai jogar. Ele já estava se preocupando como fazer para escalar o seu time. E o Viveiros se colocou à disposição. Não, meu filho está bem, está na mão das pessoas, o Atlético deixou gente lá para cuidá-los, então eu estou tranquilo e eu vou jogar e vou resolver. Que partida fez, hein? E que partida fez? 2 gols, é o artilheiro hoje do Campeonato Brasileiro com 8 gols. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Uma bela partida fez o Viveiros, viu? Viveiros foi... Agora judiam dele, né? Judiam, batem demais. Batem nele, deixam... É o jogador que mais recebeu falta até a 12ª rodada. Qual é a idade dele? 26. Fez 26 anos ontem. Né? 26. Quando ele tiver 50... Ele fez 2 gols, né? Quando ele tiver 52 anos, ele vai ter dificuldade de caminhar, porque tanta batida... Isso bate. Tem a sequência vem depois, né? Depois tem um reflexo, sim. Agora fez uma bela partida o Viveiros, como o Atlético teve bons momentos na partida, não é, Eduardo? O Atlético mais uma vez no segundo tempo, o Atlético foi para cima, né? Não jogou mal o primeiro tempo, mas... As alterações do técnico surtiram efeito? Surtiram. Ele já começou com um time com o Bruninho iniciando jogando. Isso já deu uma amplitude para... E aí vem aquela história. Você tem um jogador que tem uma capacidade de ir para o 1 contra 1 num time que joga atrás, você tem a grande probabilidade de quebrar o serviço da defesa. E foi o que ele fez. Tanto é que a torcida, quando ele tirou o Bruninho, a torcida vaiou. Né? Mas ele sentiu que o Bruninho estava cansado, né? Que já... estava, como diz, esfalfado, né? Esfalfado. E ele colocou o Chiquete para não perder o ritmo. O Chiquete entrou bem, Chiquete entrou bem. Então o Atlético foi um time... Eu até no final do jogo falei, o Atlético fez jus ao hino. Né? A camisa só se veste por amor. E ele foi com muito amor, com muita entrega, com muita dedicação. Todos os jogadores, sabe... Você não pode dizer assim, esse foi menos, esse foi mais. Sim, o Viveiros foi o grande destaque. Mas todos tiveram... O time esteve bem. Mas teve um outro destaque, o Luiz Gustavo. Sim. Não, o time esteve bem. O Luiz Gustavo foi o maestro, mais uma vez. Né? Mais uma vez. Foi premiado com um golzinho lá no final do jogo. E ele teve uma participação... futebolisticamente falando, jogando, mas também de presença, né? Não, a hora que precisou chegar junto, ele chegou. Ele chegou encaixado no time do Atlético, né? Chegou encaixado, pronto, e tomou conta e está dando uma outra estabilidade ao meio-campo do Atlético. Luiz Gustavo, uma grande contratação, né? Aliás, aplausos aí para o Odair Hellmann, que o Odair Hellmann, Edemar, vibrou tanto ao final do jogo que parecia que ele tinha ganho uma Copa do Mundo, né? Tamanho... Mas é que ele se entrega. Carnaval que ele fez. Ele se entrega, né? Ele é dedicado. Luiz Gustavo veio para suprir um buraco que existia no meio de campo desde a saída do Fernandinho. Ele veio para substituir, não sei se com a mesma categoria, mas com muita qualidade, aquilo que estava faltando. Eu diria que... Em que pese o Fernandinho ter sido um grande jogador, eu acho que hoje, pro time hoje,
o Luiz Gustavo se encaixa muito melhor do que o Fernandinho foi, porque o Fernandinho tinha jogadores ao lado dele Assino com você, Eduardo. que também davam. Hoje o Luiz Gustavo não tem os jogadores na mesma altura que o Fernandinho tinha. O Fernandinho tinha o Coelho, tinha o Canóbio, tinha outros jogadores. Outro nível. Detalhe. Eu vou me permitir discordar de vocês. Eu acho que o Fernandinho é fora de série. Sem dúvida. Não, eu não estou desmerecendo, só estou dizendo que o Luiz Gustavo, Atlético, né? em termos hoje, ele está sendo muito mais útil do que o Fernandinho foi. Nada contra o Luiz Gustavo. Pelo grupo que tinha. Detalhe, né, o Eduardo? Na Atlético última passagem do Fernandinho pelo Atlético. Sim. Quando o Fernandinho já estava, Valmir, em fim de carreira, não é? Mas então, com a exceção do último ano, né? O Fernandinho foi sensacional. É verdade. Ele via ele tinha uma visão de jogo que ele virava uma bola que a torcida ficava surpresa que daqui um pouco ele encontrava um cara lá no canto do campo. O que esse cara quis fazer, né? Bom, e o Coritiba? É como esses dias, eu acompanhei até a Ana Maria que me chamou, Zé, venha ver. Era a série sobre o Ronaldinho Gaúcho. Eu não vi. Que jogador foi o Ronaldinho Gaúcho. Aí, lá pelas tantas, fizeram um comparativo dele com o Maradona. Vendo aquela série, eu digo, o Ronaldinho foi mais jogador que o Maradona. Eu também acho. Foi muito mais jogador. O grande problema... A série sensacional, procure aí. Nós temos, viu, Zé? Sensacional. Jogadas, né? Ele olhava para o outro lado e passava a bola aqui. Senão eu aprendi vou contar uma do basquetebol. Vou contar uma do Ronaldinho Gaúcho. O Otacílio, técnico do Grêmio, me convidou para ver um Grenal lá. Não, um Grenal não. Um jogo importante do Campeonato Brasileiro. Aí eu fui a Porto Alegre, fui lá ver o jogo. Aí, segundo tempo, a torcida começa a pedir Assis, a torcida do Grêmio. Aí ele botou o Assis, que é o irmão do Ronaldinho. Botou o Assis. Encarregado da carreira do Ronaldinho. E o Assis jogou muito bem. Terminou o jogo, nós fomos para o Barranco. Aí no terceiro Barranco é bom de ver a grande churrascaria de Porto Alegre. É verdade. Grande churrascaria. Aí onde a imprensa se encontrava... Nós íamos a Porto Alegre, a primeira coisa, o Otacílio já... Onde a vindo para imprensa... Porto Alegre, né, Zé? Vamos lá no Barranco. Onde o que era o garçom do Barranco? Sadi. Onde a imprensa brasileira se encontrava depois dos jogos, né? Bom, aí nós estamos lá e tal, não sei o que, no terceiro uísque eu disse assim pra ele, vem cá, Otacílio, por que tu não bota o Assis a jogar desde o início? Espera a torcida pedir, se ele entrou e arrebentou com o jogo, o que tu achou dele? Eu digo, ele é bom, ele é muito bom. Ele disse, bom nada, bom é o irmão dele, um gurizinho pequenininho assim que vai lá e encanta o jogador fazendo malabarismo com a bola. Eu digo, tá aí, por que não joga no infantil, no juvenil? Tá por lá. Daqui a 5 anos tu vai ver. Eu digo, tá, como é o nome dele? Aí ele deu o nome do Ronaldinho. Falando do Ronaldinho, deixa eu me lembro, há anos passados, o juvenil do Grêmio veio jogar em Curitiba, não, uma competição a nível nacional. Sim, um campeonato aqui. Foi no estádio do Rival brasileiro, eu estava lá. No estádio do Rival Brito. Foi a minha estreia como comentarista. O Ronaldinho acabou com o jogo. Sim. Era piá, acho que tinha os seus 15, 16 anos, mas ele arrebentou com aquele jogo, estava lá na Vila Capanema também, todo mundo ficou encantado com esse menino. E agora, vendo essa série que passou na televisão um dia desses, eu fiquei... Mas como é? Mas é uma série ou é só um... série. Acho que foram 5 programas. Tá no Globoplay. Globoplay. Vai lá, é sensacional a série. E tem outro Olha, a Ana Maria que estava assistindo, Zé, venha ver. Eu fui lá e me encantei e assistimos a série inteira Netflix. junto. E tem outro detalhe. Netflix, isso. Tem outro detalhe. Ele tem participado de jogos comemorativos de ex-jogadores e continua jogando uma bola federal. Mas isso é dele, né? E mais, eu não sei se ele não teria condições de continuar jogando com a qualidade. Ele não tem preparo, né? Ele não tem preparo físico. Não, e ele gosta muito apresentação. Ele gosta muito de viver, né? Ele não vai ele se agora. bronqueou com o Flamengo, né? E foi pro Atlético Mineiro. E se encantou com o Atlético Mineiro e disse, não vou ser campeão aqui. E foi campeão no Atlético Mineiro, é um ídolo.
lá em Belo Horizonte. Foi um senhor jogador. Eu fiquei. Ele deu o azar de pegar uma fase que ele era o grande jogador, mas tinha outros excelentes jogadores na época, né? Não, mas ele foi Ele aplaudido. foi Ele foi jogando duas no vezes o melhor do Barcelona, mundo, né? ele jogando no Barcelona, ele foi aplaudido pela torcida do Real Madrid. Pô. Aí Ele foi 2 vezes o melhor do mundo, não é isso? É verdade. Verdade. Ele Tudo era isso aí. O Edemar falou para nós dar uma virada e não deixar passar em branco também a derrota do Curitiba, né? É isso. Eu acho que foi, como eu já ouvi o Valmir falar, uma derrota pedagógica. E eu diria pedagógica em 2 aspectos. Primeiro, que a torcida não pode acreditar sempre que o Curitiba vai ganhar todos os jogos fora, porque vem fazendo boas apresentações. Então me parece que o torcedor, não, vamos jogar fora que lá a gente ganha. Não é assim. Não é assim. É diferente. É a segunda derrota do Curitiba fora já. Curitiba tem um bom time, tem um time organizado, bem esquematizado defensivamente, um ataque que não pode perder os gols que está perdendo, Perfeito. porque esses gols que perde geram ao contrário, né? Porque aí sofre um aqui e não tem como Vem recuperar. prejuízo. E não pode, o segundo aspecto, e não pode cometer uma falta tão infantil como o Bruno Melo cometeu e deixar o clube tão numa situação desagradável como deixou o Curitiba, ainda no primeiro tempo, com a sua expulsão. E o Curitiba agora tem um novo jogador, né? O Memphis Depay. O Lucas Onier, que resolveu seguir os passos do Memphis Depay. Depois aquela Ajeitou o cabelo, botou uma faixa. Mas joga igualzinha. muito. Joga Joga muito. Joga muito. Mas Joga ele, muito. ele Eu acho que encrenca hoje é um muito, dos né? melhores atacantes do futebol brasileiro. Não tenha dúvida disso. Joga muito, está bem. Ele deixou de lado certas coisas. Está joga muito. jogando bem. O detalhe do jogo de ontem, eu acompanhei o jogo por inteiro também. O Curitiba, como eu falei, o Curitiba até tomar o gol, o Curitiba mandava na partida. Aí houve a questão da expulsão aos 30 minutos. Acabou, aos 30 minutos começou a arrefecer um pouco. Mas se o Curitiba tivesse feito um gol, poderia ter feito 2, 3 pelas oportunidades que criou e pela tomada de bola. Eu achei impressionante a facilidade como alguns jogadores do Curitiba tomaram a bola quando o Grêmio ia atacando, os jogadores chegavam juntos e já saiu com a bola. A roubada de bola do Curitiba é importante, né? E o goleiro do Grêmio fez ótimas defesas. O Everton fez grandes defesas. O Everton fez Mas, grandes como eu defesas. disse, a expulsão mudou todo o jogo. A expulsão quebrou a espinha do Curitiba. E agora, a segundona? E o Curitiba tem mais um jogo agora, tem mais um jogo fora, né? Curitiba agora vai enfrentar o Vitória, magoado do jeito que tá, lá em Salvador. E não é um time difícil de ser batido, porque ele vai ter que sair pro jogo. E é o que o Curitiba gosta. Exatamente, eu acho que o Curitiba tem grandes chances de ganhar do Vitória. E o Atlético Paranaense, qual o próximo jogo do Atlético? O Atlético Paranaense joga com o Grêmio, é o inverso. Eles trocaram os adversários. É o Grêmio agora. Joga com o Grêmio aqui. Mas o Grêmio é aqui em Curitiba. O Grêmio aqui sábado, os dois jogos no sábado, né? Sábado, 20h30, o jogo do Grêmio. E o do Curitiba é 18h30. Sábado, 18h30. Exatamente. Então, sábado eu vou sair de madrugada lá da arena, porque até eles entrevistarem, eu não sei o quê. Ainda vamos abordar a Série B do Paranaense, não é? Que teve a última rodada com a grande festa no estádio do Atlético Paranaense, festa paranista, tricolor, mais de 22 mil espectadores. Foi o que nós estávamos falando, eu até falava foram à Arena da Baixada. Eu acho que a torcida do Paraná Clube, ela tem um recorde nacional, porque eu não me lembro de alguma equipe na Série B ter tanto público como tem o Paraná. Seus campeonatos estaduais. Exatamente. Campeonato Série B. Série B paranaense. Não é nem primeira divisão, é Série B paranaense. E com um público de 22 mil pessoas na Arena da Baixada. E o Paraná, no Durival Brito, colocou 14, 15 mil. E saiu perdendo, né? Saiu perdendo. O Patriotas saiu na frente, fez 1-0. E o Paraná se recuperou na partida.
Patriota, o treinador que estava no banco lá, o Zé Luiz, né? Porque o Tcheco estava suspenso, e ele fez alterações pontuais, né? Entrou o menino Daniel Cruz, aquele mesmo que foi do Atlético Paranaense, fez o primeiro gol do Paraná, e daí o Paraná conseguiu. E o Thiago Dombrowski, que está virando o zagueiro artilheiro. Né? Na verdade, o gol foi dado para o Daniel, mas se sou eu, o árbitro, o representante, que tivesse autoridade, eu daria o gol para o Dombrowski. Porque praticamente a bola estava dentro, né? E entrar não teria nenhum problema. O Daniel até dando entrevista, eu trisquei a bola, eu trisquei. É verdade, ele botou na bola. O Paraná foi mal no primeiro tempo, né? Paraná não foi mal, o jogo foi equilibrado, o Patriotas se propôs a jogar mais. Vem cá, esse Patriota tem cara de quem vai subir, hein? Esse Patriota... Os candidatos sérios do Patriota já ano passado esteve perto, como o Paraná também esteve perto ano passado. Eu tenho a impressão que nós vamos ter uma decisão do campeonato estadual da segunda divisão entre Paraná e Patriotas. Vamos torcer porque é o pra seguinte, isso, né? O Toledo pega o Paraná, agora nos ajustes do mata-mata, Toledo e Paraná, Rio Branco e Araucária. Primeiro jogo em Toledo, porque o Paraná fez melhor campanha. Depois o jogo é em Curitiba. Rio Branco e Araucária? Rio Branco e Araucária. O Rio Branco que se recuperou, né? Na última rodada, o Rio Branco e o Toledo saíram pela tangente na última rodada. Rio Branco e o Toledo, né? Rio Branco e Toledo. O Toledo venceu. E o Rio Branco e o Araucária. Os dois jogos são em Paranaguá. Pois é, mas o Araucária é bom, hein? É bom. O Araucária é time bom. A outra chave é Nacional e Patriotas. Nacional que também estava na zona do rebaixamento. A vitória frente ao Laranja Mecânica lá em Arapongas acabou dando a classificação ao Nacional. E o Paranavaí contra o Laranja Mecânica. Então é o seguinte, desse Toledo e Paraná, Rio Branco e Araucária, cada vencedor vão se enfrentar. E de volta. A mesma coisa, ida e volta. E Nacional e Patriotas e Paranavaí e Laranja Mecânica, os vencedores se enfrentam. E aí a final são essas equipes no grupo, né? Vamos torcer, não é? Pode ser para que Paraná e Patriotas... Porque eu quero muito bem o Patriotas, desde que o Jadir Sete foi trabalhar no Patriotas, trabalhou anos lá, ele que montou todo esse esquema, e esse elenco que está aí no Patriotas é um elenco de quase 3 anos, o mesmo grupo. Poucos jogadores novos chegaram, né? Mudou o comando técnico, é praticamente um elenco montado há 3 anos, e quem montou foi o Jadir. E o Olaídes dá sequência ao trabalho, o Olaídes que é o presidente, eu acompanho o Patriotas, e torço muito pelo Patriotas, e todos sabem que eu sou tricolor, né? E infelizmente, Zé, Batel e Prudentópolis retornam à terceira divisão. Importantes que ficam de fora. Principalmente eu torcia pelo Guarapuava, né? Porque meu neto esse dia me ligou, eu quero assistir um jogo de futebol. Você vem aqui? Não, venha você aqui. Então assistiu o Batel. Agora vai ficar difícil. Batel. É muito bom. É importante saber que esse campeonato da Série B vai ser interessante. Equipes importantes, equipes tradicionais participando da competição, né? Por exemplo, o Paranavaí, o Paraná... Essas equipes, Rio Branco de Paranaguá, o Rio Branco a última hora conseguiu subir, né? Com a vitória de 3-1, né? Subir, que eu digo, para disputar a próxima etapa da competição. Mas eu esperava mais do Rio Branco. Eu também esperava mais. Porque eu sou torcedor do Rio Branco. Eu esperava todos esperavam mais do Rio Branco. Todos esperavam mais. É verdade que o presidente da SAF do Rio Branco também é o técnico do time, não? Não. Talvez ele tenha sido uma época, mas com o Esturion, não. Quando ele contratou o Esturion não. Mas ele foi técnico ou 2 partidas. Acho que umas 2, 3 partidas. 2, 3 partidas. Aí veio o Esturion, né? Naquela base eu sou dono da SAF, que manda aqui só eu. Só falta botar o uniforme e entrar em campo para jogar. Que tinha um treinador que foi campeão da Sub-23 do estadual. E ele estava treinando o time. Exatamente. E dizem que com esse treinador, porque era um treinador jovem e muito competente, por sinal, o Marcos Amaral dava os pitacos dele lá para escalar o time. Mas quem não dá, né? Ainda mais quando você é dono, né? Ainda mais quando você é dono. Almir, muito obrigado por sua participação. Olha, eu que fiquei feliz. Não, eu que fiquei feliz de estar aqui com todos vocês, pessoal da velha guarda. Obrigado, um grande abraço. Edmar Anuzek.
Um abraço, Zé. Boa semana para todos nós. Não teremos jogos do Campeonato Brasileiro no meio de semana, teremos só no final de semana. E vamos esperar que os nossos clubes consigam resultados positivos nos próximos jogos. Vamos, na quinta-feira, não é, abordar os jogos de fim de semana, não é, Eduardo Vieira? Até porque no meio de semana nós temos Libertadores e Sul-Americana. Exatamente. Para as equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí talvez alguns vão se desgastar para vencer seus jogos e aí vai ficar fácil para os paranaenses. Para os paranaenses. E tem a Sul-Sudeste também no meio de semana, né? Também. O Operário joga. O Operário joga no Rio de Janeiro com o Sampaio Correia e o Cianorte joga em Maringá contra o Juventude. E a gente, muito grato. Até outra. Net Esporte Clube chegou a vez.